Olá, Tânia, obrigada por fazer parte desse episódio sobre vida no exterior. Você tá, é na Finlândia que você está agora, né? Que você falou Agora eu agora há estou na pouco, Finlândia. antes que a gente Sim. estava falando, que estava nos Países Baixos. Mas a Finlândia foi o primeiro país que você saiu assim para morar fora ou você morou em outros lugares antes? Então, durante minha universidade, nas férias de verão, meus pais, naquele período, meus pais estavam morando no Japão. Então, por 2 verões aqui, né, lá era inverno, eu fui encontrar com eles. Então, eu passava 3 meses lá com eles e voltava. Mas eu não posso dizer que foi realmente uma experiência de estar morando fora como Sim. imigrante, né? Foi um período curto, eu sabia que ia retornar, então foi experiências diferentes. A Finlândia foi realmente a primeira vez que eu saí também, teria que retornar, que a ideia foi eu sair de bolsa sanduíche na época, então eu ia ficar só um ano fora durante o meu doutorado. Desculpa, Eles a gente fala isso, chamava assim de bolsa sanduíche, que você vai por um período, fica fazendo algumas análises, estuda lá fora e Uhum, volta, retorna para os seus sim. estudos no Brasil. Então a ideia era fazer isso, de ficar só um ano fora e retornar, só que aí eu vi que eu estava aprendendo muito na Finlândia e quis ficar. Então eu continuei com meu doutorado aqui e fiquei por aqui até então, estou ainda aqui. Aí o É, que eu falei que o ano passado eu consegui um financiamento que me também permitiu outra bolsa sanduíche, que seria, só que sim. aí eu seria para os Países Baixos. Então a gente foi em setembro, finalzinho de agosto do ano passado, e a gente acabou de retornar dos Países Baixos e agora eu estou na Finlândia de novo. Ai, olha, eu não fui pra Finlândia, mas eu já fui para os países nórdicos e eu sou apaixonada pelos países nórdicos. Mas eu também sou apaixonada pelos Países Baixos. Então eu não sei como é que você tá, mas eu estaria tipo. E eu amo o Japão. Eu já fui pro Japão. Na verdade, eu fui no começo desse ano pro Japão também. Então você já passou por todos os países que eu gosto. Mas você falou que seus pais moram no Japão, né? Eles moravam. Moravam. Naquela época eles estavam morando lá. Eles ficaram lá por uns 10 anos. Olha. Bem na época que eu estava no final do ensino médio, aí Uhum, eles ficaram por uns 10 anos, o típico decassegue, né, que foi trabalhar na fábrica, mandar dinheiro para a família no Brasil, uhum. e isso foi o que permitiu, na verdade, eu e minha irmã, a gente estudar. A gente conseguiu ir para a universidade porque eles foram para lá trabalhar e ajudar a gente. Sim, com certeza. Então vocês ficaram, você e sua irmã ficaram no Brasil e eles foram lá para trabalhar. O meu irmão era muito novinho, aí ele foi junto com eles. Depois de uns anos, no ensino médio, ele voltou e ele morou comigo. Ah, Aí ele fez o ensino médio, fez a universidade no Brasil também. sim. Ai, que legal. Provavelmente ele fala japonês fluente. Vocês também falam, você e seu irmão, ou não? Não. Não testa, né? Não faz tanto teste. E eu acho que ele já esqueceu muito do japonês, porque quando você não usa uma língua, você esquece. Então, É. esse é o problema, né? Você tem que sempre manter ativa a língua. E você não tem vontade de morar no Japão? Porque até eu tenho. Na verdade, não, porque é muito longe do Brasil. Então eu já acho que a gente está bem longe do Brasil. Eu preferia estar morando no meio da Europa, por exemplo, porque é só um voo para São Paulo, então é mais fácil. E no Sim. Japão era mais de 24 horas viajando, só viajando. Então eu não tenho intenção de ir. E Uhum. também a impressão que eu tive é que é um país machista também. Então eu penso que talvez para uma mulher seria difícil conseguir talvez uma posição numa universidade, ou seria mais difícil por ser estrangeira e por ser mulher. Sim. Mas eu não tenho certeza, mas é a impressão que eu tenho. Eu acredito que eles são bem tradicionais, então provavelmente pode ter um pouco disso. Sim. Eu conversei com duas pessoas do Japão. Uma mora em Okinawa, a outra eu não lembro o nome, eu tô tentando lembrar aqui. Não me perguntam onde é, porque eu também. Eu acho que é perto de Nagoya. E ela trabalha em fábrica. É, mas eu não lembro se elas falaram disso. Ela falou que eles são mais tradicionais, e eu lembro das vezes que eu fui que realmente é um povo mais tradicional, né? Até você vê pelos tipos de vistos deles, que eles são bem mais rigorosos, né? Porque eles não querem tanto essa mistura, eu acho, eu acredito, né? Eles gostam do jeitinho deles. É.
E eu lembro também. O que eu ia falar? Esqueci agora. Não tem problema. Ih, comigo acontece toda hora. Se você assiste os podcasts, eu esqueci a pergunta. Mas é. Ah, eu acho Conversar. é. Eu acho o Japão um país incrível. A Finlândia é um lugar que eu tenho muita vontade de visitar, principalmente no verão aqui, que eu não gosto de calor. Eu acho que aí não é tão quente. Na verdade, eu vi isso nas notícias. Todo mundo, a grande maioria, né, estava viajando, na verdade, para os países nórdicos para fugir do calor durante o verão. É, não, olha, esse verão foi mais ok, mas o verão passado foi assim muito, muito ruim. E eu, tipo, acho que todo dia a gente tava vendo, ai, vamos aqui, ó, passagem pra Finlândia. Mas a minha filhinha era muito pequenininha, né? A gente veio pra cá quando ela tinha 3 meses e aí ficar viajando. Mas se bem que depois a gente foi pro Japão, né? 36 horas pra chegar até lá. Acho que a gente não Nossa, pode reclamar tanto. é. É um pouquinho mais longe. E desculpa te perguntar, mas o que que você trabalha de estudos? Eu sou pesquisadora. A Mas- minha formação é em ciências biológicas. Eu Ah, fui me especializando em microbiologia. Então, eu sim. fiz o mestrado, o bacharel e licenciatura, né, na Unesp, em Rio Claro. Uhum, Aí eu fiz o mestrado na USP, em Piracicaba, no Sena, né, um centro de pesquisa lá, uhum. de energia nuclear. Ah, E já comecei lá a trabalhar com microbiologia. Comecei a trabalhar com cianobactéria, que são esses micro-organismos, por exemplo, que crescem na bílens, esses verdinhos que produzem toxina. A gente chama, é verde azulado, na verdade, a cor dele. sim. E eu comecei a trabalhar com eles, com esses micro-organismos, já aí no Brasil. Aí eu vim para cá para continuar também, para olhar para a informação genética dessas cianobactérias e para ver os compostos que eles estão produzindo, se tinha algum metabólito interessante que podia ter alguma função antimicrobiana, por exemplo, podia ser usado como antibiótico. Então, essa foi Sim. a ideia. E hoje em dia eu mudei um pouco, não estou trabalhando mais diretamente com cianobactéria, mas estou trabalhando com líquen. Líquens são aqueles que, por exemplo, crescem nas árvores, né, no tronco das árvores. Você vê Uhum. um verde ou Musgo. parece não é musgo, mas ah, Bom, para pessoas que não entendem, vão fingir que é um tipo de musguinho. Ou não? eles se você reparar também, eles crescem em construções, aqueles que às vezes tem numa parede antiga ou parede que fica muito tempo Tipo, exposta, começa a crescer. mofo? Um mofinho? Não é um mofo também, Você- mas é parte, é feito de fungo também. Também É um tem. primo, né? Um primo distante. É, na verdade, o que a gente sabe é que é uma comunidade, não é só um organismo, mas são vários organismos vivendo juntos, em Que simbiose, assim, que eles legal! estão vivendo bem juntos. Sim. Então, eu mudei de um só organismo agora para estudar vários organismos juntos. Então, Nossa, essa é a minha ideia agora. bem legal. E você disse que tem um estudo grande disso nos Países Baixos? Foi desse mesmo? Então, na verdade, eu fui aprender uma técnica nova para mim, lá nos Ah, Países Baixos. Então, eu fui para um instituto de pesquisa, que é especializado em fungo. E lá a ideia era pegar a informação genética do líquen e uhum. fazer um fungo de laboratório produzir o composto que eu quero. Então foi isso que eu fui fazer. Eu fui aprender como é que eu faria isso. E deu certo, eu aprendi e eu acho que deu tudo muito certo. Eu trabalhei muito, digamos assim, durante esse ano foi um ano difícil, porque eu trabalhei muito, Sim. mas eu consegui os resultados que eu precisava, então estou feliz. Sim, sim, com certeza. E como foi? Você já foi aí para trabalhar ou você foi aí como estudante Eu ou vim para estudar. para estudar? Eu vim como visitante primeiro, aí Estudante. depois eu comecei o doutorado aqui. Então, de qualquer forma, eu vim para estudar. E aqui, isso é interessante, que no Brasil a gente é considerado estudante de doutorado, né? Então, você é um estudante. Mas aqui você já recebe salário. Você não é que nem no Brasil, não.
você recebe uma bolsa e você não paga os impostos, não é retirado benefícios da sua bolsa, que geralmente Uhum. também é baixa, né? Então, aqui não, aqui eu já, se você consegue financiamento, você é pago um salário, então você já começa a recolher para benefícios, para aposentadoria, você tem direito a muitas coisas que no Brasil não teria. Então, é bem diferente, né, o sistema. Sim. Assim, eu não conheço tanto a Finlândia, o que eu conheço mais é a Dinamarca e a do lado, pra cima. Esqueci o nome. Suécia, Noruega. Noruega, Noruega. Que eu já fui pra Dinamarca a gente já foi milhões de vezes, mas pra Noruega eu fui uma vez. Mas eu lembro que eles são países bem, não sei o nome disso em português, mas forward, né? Tipo, eles são bem pra frente, né? E como foi pra você se adaptar? Porque a língua é bem diferente, mas eu acredito que aí fala bem inglês também, né? Sim, Pelos outros países eu vejo. e na verdade é o que me mantém aqui, porque eu ainda não falo finlandês. Eu entendo finlandês, mas eu não falo fluentemente finlandês. Então, o inglês é o que me mantém, que eu consiga, faça com que eu consiga me comunicar aqui. Sim, Então, na verdade, esse é o fato também de eu não ter aprendido finlandês, porque se as pessoas não falassem inglês, eu teria que aprender o sim, finlandês. Mas como todo mundo, até nas lojas, em qualquer lugar, eu sempre encontro alguém que sim, fale inglês, então é bem fácil a comunicação, se você fala inglês, claro, né? Se você sim. não fala, aí geralmente as pessoas precisam aprender a língua local, o Sim, finlandês. sim. Mas eu acho que os países nórdicos estão bem, assim, avançados no nível de inglês. Eu acho que é até difícil você achar alguém que não fala inglês aí, né? As gerações mais antigas às vezes não falam. Então, por exemplo, eu sou casada com um finlandês e os meus sogros eles entendem. Eles não, às vezes precisam de alguma ajuda, né, para tradução para alguma coisa, mas até eles entendem. Mas dependendo do lugar que você vai, talvez uma geração mais antiga não fale. Sim, Mas você acaba dando um jeito para se comunicar também. sim, vida de estrangeiro. Vai no body language, né? Dá sempre um jeito. Exato. Então, você falou que você casou com um finlandês, então eu acredito que você se integrou bastante, né, na cultura Sim. local. A partir do momento que eu casei com um finlandês, a família dele mora aqui perto, então a gente tem um suporte bom. Sim, E que eu tive filhas, tive duas filhas que são finlandesas e brasileiras. Então, e se acaba também conhecendo pessoas que estão na mesma situação que eu. Tenho amigas muito fortes aqui, né? Que eu posso contar, assim, isso é muito importante. Então, você tem aquela rede de apoio aqui, e é sim, isso que também ajuda muito. De sim, você, além da família, e isso foi um dos motivos da gente também retornar dos Países Baixos, porque aqui a gente tem a rede de apoio que lá nós não tínhamos, então é mais difícil. Apesar com da minha mãe filhos ter isso ido muda. lá e ficado meio ano com a gente, ela ajudou muito, mas é diferente, né? Não foi o ano inteiro que a gente teve alguém para ajudar. Sim, mas principalmente quando você tem filho, né? Eu descobri agora, né, que minha filha tem um ano e pouco, depois que nasce, fala assim, nossa, como é importante ter pessoas que ajudam, né? Sim, sim, E isso com certeza influencia muito o que você faz daqui pra frente e o que vai fazer, né? Foi o que você sim. falou, saíram do Países Baixos porque realmente precisam dessa ajuda, né? Tinha outros motivos também, mas esse foi um dos motivos, com certeza. Sim, com certeza. E deixa eu só dar uma olhada aqui na lista. E como foi em termos de ah, você se adaptar a. É que você falou que tem bastante, você encontra até comida brasileira aí, mas como foi para se adaptar à cultura? Porque aí eu já vi umas comidas que eu falei, nossa, é muito diferente. Não, mas na verdade, a comida, assim, do dia a dia, você encontra de tudo, você Uhum. consegue fazer um arroz, feijão e uma carne, se você quer. Então, você encontra de tudo nos mercados. Claro que é mais caro, eu acho que é bem mais caro do que em Portugal, por exemplo, o custo de vida aqui. Sim.
E até mesmo, por exemplo, que a gente estava nos Países Baixos, lá era bem mais barato, porque é um país que produz tudo, né? Então, você Uhum. encontrava, a gente tinha feiras de 2 vezes por semana, tinha feiras abertas lá que a gente podia ir e comprar os produtos frescos. Aqui é um pouco mais difícil. Meu marido estava reclamando que isso é um dos problemas, né? Que ele viu depois desse tempo lá, que aqui é mais caro e a qualidade não é tão boa quanto a gente encontrava lá. É, porque vai tudo para aí, né? Tem É, esse transporte, lá sai da plantinha e já vai direto para feira. é, e muitas vezes vem congelado alguns produtos, né? A manga, assim, você pode encontrar congelado. Então, às vezes é verde. E, claro, depois que congelou, você não vai conseguir Sim, amadurecer, né? Então, não é a mesma coisa. Então, sim. é diferente. E, mas você encontra tudo. E no meu caso, porque eu morava sozinha também antes de vir para cá, e eu comia o que dava, né? Eu não tinha tempo, às vezes eu comia um miojo de janta. Então, quando eu cheguei aqui e tinha comida no restaurante universitário, eu comia comida tranquilamente, sem problema nenhum. Pelo menos eu não tinha que cozinhar, né? Tinha comida Sim. pronta, tinha salada, tinha alguma. E aqui é interessante que eles sempre fazem uma opção vegetariana. Então, se você é vegetariano ou vegano, você sempre vai arranjar ter alguma opção para você aqui. Então, isso Sim. é outro nível, né? Se você pensar de ter Uhum. uma opção para pessoas que não comem carne, por exemplo. Sim. Então, eu me adaptei bem, digamos, eu não tive problemas. Ah, nossa, pelo menos na Dinamarca, que eu conheço mais, eu amei a comida deles. Mas aqui eu tava vendo no vídeo, mas agora eu tô pensando bem, eu não sei se era da Finlândia, que tinha uma sopa de chocolate. É daí? Não. Nunca vi, na verdade, se tem, eu não sei. Ai, agora eu tô na dúvida, mas eu quase certeza. Era uma chefe que trabalha em um dos resorts aí que tem. E ela fazia umas comidas meio tradicionais, aí tinha umas sausages, né? Umas salsichas Sim. também. Mas é que quando eu lembro, assim, da comida mais nórdica, eu lembro dos hot dogs que tinham na Dinamarca, que eu ficava louca. É o melhor que eu já comi. Ele tinha, eu não sei se é igual, né? Mas você escolhia o tipo de salsicha que você queria, né, no pão. Tinha até vegetariana também. Tem aí isso daí? Sabe que eu não sei, pra falar a Nem verdade, assim, tipo, seria um hot dog. vendia realmente em umas barraquinhas, assim, pelo menos lá, e eu também vi isso em Amsterdã. Eu não sei no país inteiro, né? Porque eu só conheço Amsterdã, mas eu vi lá também, só que era diferente, né? A salsicha lá você não tinha, acho que não tinha opção. No outro você tinha tipo vários tipos de salsicha picante com queijo, nananana, vegetariana. E Ah, aí vinha com picles, cebola, remulado, né? Que é não sei se comem aí, mas eu acho que é. Eu não sei se é da cultura dinamarquesa, mas lá eles usam bastante. Parece uma maionese hum. e, nossa, era a melhor coisa do mundo. Então, quando assim você fala comida tradicional que eu penso aqui é que eles comem bastante batata. Isso, ao invés do nosso arroz, né, eles comem Sim. batata. E claro que em datas especiais tem umas comidas mais tradicionais, mas pensar no dia a dia, porque a gente também, meu marido é de Helsinki, então região a litorânea, né, que Sim. tem o Mar Báltico, então a gente come bastante peixe, então pelo Hum, menos 2, 3 vezes na bacalhau, não é? semana. O bacalhau nem tanto, mas a gente come bastante salmão e os peixes que você encontra nas lagoas, né, na Finlândia. Sim. E ou no Mar Báltico também. Sim. Então, e aqui o que eles têm, que é uma delícia, são os peixes defumados. Então, você encontra assim, nesses mercados, eles têm mercados, né? Por exemplo, um de Hakaniemi, que é o que a gente geralmente vai para comprar comida, tem esse peixe defumado, que você encontra salmão defumado de diferentes formas, e é uma delícia. Então, Ai, imagina. eu imagino mais como isso, que comida. E claro, aqui eles também comem a carne de rena, você pode encontrar. Eu acho que é cara, né? Não é uma carne, é uma carne de caça, seria assim. Apesar deles criarem as renas lá no norte, é considerado game, né? Uma carne de caça e é mais cara, então também tem carne de veado, né? Que eles comem. Uhum. Mas eu vejo isso acontecer mais na época que você encontra o ano inteiro, mas eu acho que eles comem mais na época que é aberta a caça, né? Pode ser. Sim.
Sim. E é gostosa a carne também, eu gosto Ah, muito, mas não é uma coisa que você come todo dia, né? eu não Então tem consegui tem que comer. Quando eu fui na Noruega, a gente foi em uma feira de peixe, né, que tava tendo. Não lembro o nome da cidade, mas era a antiga capital da Noruega. Agora, qual que é o nome, já não lembro. É uma cidade super pequenininha, assim, bonitinha. Bom, pequenininha porque eu vim de São Paulo, né? Então talvez também seja uma cidade grande. Todas as cidades são pequenas aqui pra gente. Sim. E aí lá, aí o meu sogro, acho que meu marido provaram, né? Moose, né? A rena, né? Que não é o Bambi, é um amigo. É alce, mousse é alce. Assim. É. E Também é aí, gostosa a carne. ai, eu fiquei com dó. Mas aí o que não me falaram, então, vai, prova esse aqui, é peixe, né? Eu fui provar. Aí eu falei, nossa, é meio dura, né? A carne de peixe, né? Aí o cara falou assim: ah, não é peixe, né? Bom, é peixe, mas na verdade é de baleia. Aí Oh, eu não. fiquei, meu Deus, tipo, ninguém, eu não tava prestando atenção na conversa deles, então nem prestei atenção do que era. Aí eu, não, meu Deus, comi carne de baleia, coitada da baleia. Ele, não, mas não precisa ficar triste, não, é só a menorzinha que tem, não tem problema. Eu, não, peguei uma... Nossa, eu fiquei super triste, assim, por várias horas que eu comia carne da baleinha pequenininha. É, não, isso eu nunca experimentei. E eu também, aqui eles vendem às vezes carne de urso, que eu também nunca comi. Carne do quê? Urso. Ai, de urso! Mas eu também nunca experimentei, não sei o gosto, não. Aí tem urso por aí, porque eu descobri que aqui na Suíça tem. E É, não, lobo também. eles falam que tem nas florestas, porque aqui tem muita região de floresta, né? É um país com muitas árvores, muitas florestas. Então eles falam que tem, mas é difícil encontrar, né? Geralmente, só quem tá bem, eu acho que eles falaram também que mais para o norte você possa encontrar. Quanto mais longe acho que, da civilização, né? Normalmente eles vão ficar, eu acredito. Não? Se for pensar que a região metropolitana é a grande, por exemplo, É a mais embaixo, Finlândia não é Helsinki? é a região de Helsinki. Então é a região metropolitana que é onde tem mais gente morando. É. Sim, com certeza. O É a resto do maior, país né, é cidade. menos. Helsinki. Sim. Helsinki é a maior cidade que tem aí. É a maior cidade, aí tem duas cidades, ou outras cidades, né, ao redor, que são grandes. Uhum. Espoo e Vantaa são as cidades com mais também população. Então, nessa região, você tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Uhum. E o país inteiro tem 5,5. Então, é Sim, uma área bem concentrada se pensar para a população do país inteiro. sim, 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 com certeza. Ai, mas eu. Porque eu. Não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu tenho no meu Instagram. Eu sigo algumas, tipo, cheap housing Europe, né? Tem várias casas, assim, no meio do nada, na Finlândia, na Noruega. Eu falei, meu, deve estar cheio de urso aí. Mas, tipo, é muito barato. Mas eu falo, nossa, eu gostaria de morar, porque parece uma tranquilidade incrível. Mas eu falo, nossa, meu, eu tenho medo da parte wild, né? Da parte selvagem dos bichinhos. É. Na verdade, o que hoje eu ouvi falar, porque eu nunca fiz, na verdade, mas tem muita gente que vai, durante o verão, primavera, eles vão caminhar, né, na floresta, indo para o norte, e você encontra muito desses summer cottage, ou Uhum. são As caras. cabanas, são lugares pequenos que você pode passar a noite. Então, geralmente eles são abertos, você passa a noite lá, deixa tudo organizadinho e vai embora e continua a sua caminhada. Então é bem interessante isso para quem gosta, né? Para quem é mais Sim. aventureiro. Olha, eu gostaria de fazer, mas se falassem que tem urso no meio do caminho, eu já falava, acho que não. É, provavelmente não só urso, mas você vai encontrar também com talvez alces e outras. Mas eles não são. Eles Não, não vão. eles são gigantes. Me contaram que eles são gigantes, porque o que acontece bastante aqui é atropelamento deles, né? Ah, eu Você vejo tá na, vídeo. tá Quer dizer, na eu não procuro, né? Mas eu já vi vídeos na é, internet. Então, e me falaram que ele é muito grande, porque geralmente se bate na Na perna, perna. se atropela a perna, ele cai em cima do carro, né? E é terrível. Então, isso acontece, tem que tomar muito cuidado nas estradas, principalmente durante a noite. É mais Sim. difícil de ver. Mas me falaram que são lindos, né? E não sei, eu não tive essa experiência ainda. Não Nunca sei vi se eu um. vou ter. Não, assim, fora do zoológico, não. É, aqui eu também, porque eu descobri, né, que tinha bichinhos que podem
de comer, né, do nada, assim, virar lanche, né, do bichinho. Por exemplo, porque eu tava vendo uma notícia, eu tinha várias ovelhinhas mortas. Eu falei, nossa, que horror, né? Morreu as ovelhinhas, também ensanguentada, algum cachorro pegou. Aí meu marido começou a traduzir, né, em francês, que meu francês não é muito bom ainda, e falou assim, não, foram os lobos. Aí eu fui ver, tipo, alguns quilômetros daqui, eu, ai, meu Deus. É. Aí tem uma floresta aqui perto de casa, eu falei, não ando mais por lá sozinha, não. Nunca mais fui na florestinha. Mas aí eu descobri que mais pro centro aqui também tem ursos, e eu não sabia que tinha, porque eu morei em Portugal, lá não tem nada de malvado, eu acredito. Então eu não descobri ainda. É, na verdade, aqui na região, a gente até tem algumas. Eu moro em Expo, né? Então a gente tem uma floresta que o pessoal vai, tem um que chama Núxio, que é uma região de proteção, acho, também. Uhum. Mas a gente aqui perto tem algumas florestas, não é floresta, mas são regiões mais verdes. E a gente geralmente nessa época a gente vai para lá para pegar cogumelo. Então é bem interessante. Ó, tem uma Um vespa bichinho. aqui Uma vespa, cuidado. que e a gente vai nessa época do ano, né, no outono lá, para recolher cogumelo. E são cogumelos comestíveis. Meu marido conhece todos os É isso que cogumelos. eu ia perguntar, né? Ele conhece, porque aqui também é comum, desde criança você vai para a floresta, vai pegar cogumelo, vai pegar as frutinhas silvestres. Então eles aprendem desde pequenos, né? Que é importante, né? Sim, e é comida, né? Então a gente vem, a gente cozinha, a gente usa para jantar. Então é bem interessante isso, de você colher a sua comida também. Sim, não, eu acho incrível. E você falou da. Você tem duas filhinhas, né? É. Qual que são a idade delas? Elas A estão. mais, a mais velha tá com 9 e a mais nova com 4 anos e meio. Então elas passaram por creche, escola, porque eu acho as creches e as escolas daí incríveis. Eu Sim. acho que não foi daí que nasceu as escolinhas ou creche da floresta, uma coisa assim? Eu não sei se foi surgiu daqui, mas aqui tem. Eu sei que tem, Sim, que são creches que, na verdade, as crianças, independente de como tá o clima, sim. elas vão para fora e ficam fora o dia inteiro. Realmente tem creches assim. No caso das minhas filhas, não é. Uhum. A minha mais velha já está na escola, está indo para o terceiro ano. Mas a mais nova tá na creche, e eles têm o prédio, né, que é onde eles têm os encontros, os almoços, porque ela passa o dia inteiro lá, então ela tem o café da manhã, tem o almoço lá, só que eles saem na floresta, então tem região, não floresta, né, mas tem uma região mais arborizada do lado da creche, então eles vão para lá, ficam a manhã inteira lá brincando, conhecendo os animais, conhecendo de tudo, e depois eles retornam e eles têm uma parte do dia que é fora e parte dentro. E geralmente, independente do clima. Então, aqui, isso é bom. E a gente viu também essa diferença com os Países Baixos. As crianças estão sempre preparadas. Então, se está chovendo, elas têm a roupa de chuva, que é uma roupa que protege elas da chuva. Elas vão ficar lá fora por umas 2 horas, mas elas não vão ficar molhadas. Uhum. Molha a parte que vai estar exposta, mas fora isso, eles estão Sim. protegidos. Lá nos Países Baixos, não, as crianças não usavam. E lá chove bastante, não chove? Exato. E as crianças iam, algumas tinham bota, era a minoria que eu vi da escola da minha filha com bota de chuva, com a galocha, né? Uhum. E era uma coisa que as crianças não eram tão preparadas. Outra diferença lá também foi, por exemplo, capacete. Eles pedalam bastante, as crianças, eles têm aquelas bicicletas que são elétricas, né? Que Uhum. parece um carrinho que você pode carregar as crianças na frente e tudo. Mas as crianças um pouquinho mais, mas adulto nem usa capacete lá. É uma coisa assim que é raríssimo você ver um holandês usando capacete. E aqui não, aqui já é diferente. As pessoas usam, principalmente criança, e os pais, né, para dar exemplo para as crianças, usam capacete. Então, são diferenças culturais que você vê, né, nos Sim. países, quando você mora. Então a sua filha, a mais velha, foi para a escola, então, nos Países Baixos? Ela foi para uma escola internacional, Ah, porque a gente achou que ia ser difícil para ela aprender o holandês e aprender mais as matérias, né? Então sim. ela já tinha um contato ela estava numa creche
ir na escola aqui finlandesa, mas ela fez a creche em inglês por uns 3 anos no comecinho da vida dela, quando ela era bem Uhum. pequenininha. Então, ela já tinha um contato com o inglês. Então, a gente achou que talvez ela entenderia mais inglês, e foi uma decisão muito boa, porque durante esse ano ela aprendeu muito inglês. O inglês dela fluiu de uma forma que até as professoras estavam impressionadas. Que legal. Então é uma coisa que a gente quer manter. Agora que a gente retornou também, procurar um clube, ela já está pegando livros para ler em inglês, para tentar manter o inglês dela. E vocês também sabiam que não ia ser anos, né? Era um período, então por isso que acho que talvez a escola internacional foi o melhor, Sim, mais sim, justo tem para isso ela, também. né? A proposta seria ou ficar 1 ano ou ficar 3 anos. Isso Ok, seria. Teria chance de ficar um pouco mais, mas era, de qualquer forma, seria temporário. A gente não tinha sim, pensado ir para ficar por lá. sim. Mas é, é muito. Na verdade, também outra coisa que fez a gente retornar mais cedo também é porque o aluguel lá era muito caro. Então, como Mais não caro tem. que aí? Porque eu imaginava que aí seria mais caro, não? Então, é que aqui a gente tem um apartamento, né? Então Ah, é aqui de a gente não vocês. paga aluguel. Mas eu acho que é até mais caro do que aqui, porque lá é um país pequeno, não tem apartamento, não tem casa para todo mundo, né? Hum. Então o sistema de aluguel lá também é diferente e é extremamente caro. Então isso foi outro É. fator para também retornar para cá. Bom, eu moro na Suíça, acho que não é mais caro que aqui. Não teria talvez como comparar com aí. É, que você falando assim, que aí é caro, né? Mas países que não fazem parte da União Europeia são caros. Mas Mas assim, aí é parte, não é da União Europeia, a é parte Finlândia? da União Europeia e, assim, é caro por ser, acho que um país nórdico, eles são mais caros, Uhum, mas os salários são maiores também. sim, Então, faz uma diferença de você estar recebendo um salário que você consiga pagar suas contas, sim, né? Lá o salário é menor e os aluguéis são mais caros. Então, essa é a diferença. Na Suíça também, o aluguel deve ser bem caro, mas o salário também é bem alto. sim. Então, Mas uma coisa que eu acho legal dos países nórdicos, aí você me corrige se eu tô errada com isso, mas aí mesmo assim, aqui tem escola de graça para criança, né? Por exemplo, minha filha iria com 5 anos, mas creche aí é parte do direito do cidadão, né? Assim, da criança. Então não é tão caro e não é difícil de achar, ou não é? não, você tem que aplicar pelo menos com 4 meses de antecedência do período que você quer começar. E eles tentam sempre colocar você perto de onde você mora. Então, isso facilita muito. E, na verdade, o valor que você paga para a creche, a escola é de graça, mas para a creche depende do seu salário ou do dinheiro que as pessoas, né, que moram junto, elas recebem. Então é calculado assim, quem tem um salário maior paga uma taxa maior, quem tem um salário menor, e tem as creches que são particulares, que aí você paga, tem um certo subsídio do governo, que ele ajuda um pouco, mas você paga um valor a mais do que pagaria numa escola pública, Sim, numa creche pública. Então, a que eu falei para que a minha filha estava de inglês, que ela fez uma creche de inglês por uns 3 anos, era uma creche privado. privada. Então, a gente pagava um pouco mais do que o que a gente paga agora na creche pública. O que fez a gente mudar ela também é perceber que se a gente quisesse que ela fizesse a escola em finlandês, compensa ela fazer a creche em finlandês, porque ela estava fazendo em inglês, mas também para me facilitar de entender, de me comunicar com as professoras, se tiver alguma atividade eu também conseguia auxiliar, porque eu não falo o finlandês. Então eu falei que eu pensei seria também uma decisão um pouco egoísta minha, né, de fazer ela fazer tudo em inglês, porque eu não falo a língua. Então a gente mudou para finlandês para o finlandês dela melhorar e realmente foi o que aconteceu. Quando a gente mudou para uma creche finlandesa, o finlandês dela melhorou, ela se adaptou bem na escola finlandesa. Então, foram as decisões que a gente fez para pensando nela também, né? Sim, sim, com certeza, porque para ela crescer, poder fazer uma faculdade e tudo aí, e ser finlandesa e não saber a língua é bem mais difícil. Mas É, ela fala então finlandês, inglês e português? Ou sim. como é que é o português dela?
O português Que é não é difícil, né? perfeito, não posso falar que é perfeito. E assim, aqui, isso é outra coisa. Ela, na escola agora, ela tem direito a participar de uma língua de, eles chamam aulas de língua materna. Então, por eu ser, eu falo português, então ela participa de aulas uma vez por semana, o governo paga a aula para ela participar, para aprender português, para ter manter a língua portuguesa para ela. Então isso é muito bom. E na verdade a gente tem Isso é muitas pelo público, né? isso no público, Que né, você legal! tem direito por ter essa língua materna diferente do finlandês, então você tem direito a tentar manter essa língua Que materna, né? legal! Nossa, achei isso E bem legal. é muito bom. E a gente tem sorte aqui na Finlândia da embaixada ser muito boa também nessa parte. E desde pequenininha ela participava do que a gente chama de clubinho, que era Uhum. uma vez por semana também encontros organizados pela embaixada com professora. E agora nos últimos anos também eles aumentaram e diversificaram, porque eu acho que também aumentou a quantidade de brasileiros aqui, portugueses. Então, tem muitos mais alunos. Então, agora minha filha, que está na escola, ela está participando de aula com alunos da idade dela. A mais nova vai participar de clubinhos, porque ela é muito pequenininha ainda, então até 6 anos. Ela participa de uma oficina para falar em português. Então, é para manter também essa língua materna. Então, Sim, eu acho que está muito bem aqui. não, isso eu achei incrível, porque ajuda muito a ter até estudos, né, que mostram o quanto é bom aprender outras línguas, e eu acho incrível que o governo. É por isso que eu falo que os países nórdicos são diferentes. Sim, sim, Eles, são. eles incentivam, eu acho isso incrível, né? Tá? E eu acho que assim, novinho é a melhor idade, porque eles absorvem muito rápido. Sim. Então, eu vejo assim, também depende da pessoa. A minha mais velha, ela fala com o pai em finlandês, fala comigo em português, e ela entendia já antes a gente falar inglês, porque a gente se comunica em inglês, então ela já entendia agora, tá perfeito o inglês dela, por Uhum. causa do último ano. Mas ela também, na escola finlandesa, ela faz francês, e o pai dela, ele fala ele também sabe sueco, que é a segunda língua oficial daqui do país. Então ele também fala sueco, então ele também já introduz o sueco para ela. Então ela tem Sim. uma facilidade assim de para ela conseguir, né, já se comunicar, nem tanto francês e sueco, mas pelo menos ela já reconhece algumas Sim, coisas. sim, E, acho incrível. e é incrível, mas ela tem uma facilidade. A mais nova já nem tanto. Você percebe que o português Tá dela faltando o japonês aí, não tá? então, Eu mas infelizmente nem eu falo japonês, então não Mas os posso. seus pais falam, pelo menos um pouco? O meu pai, sim, só que meu pai, a história dele é que ele era o mais novo, o caçula, e Hum. ele e o irmão, os dois irmãos mais novos, eles foram para a capital para trabalhar, para estudar, na verdade, para estudar, Isso depois no acabaram Japão, ficando, não, no Brasil. no Brasil. Então eles perderam, né? As famílias também, as crianças já não tinham tanto contato assim com os avós, com os pais deles. Ah. Então a gente não aprendeu japonês, Então, infelizmente. os pais deles que mudaram para o Brasil. Eles moravam no interior de São Paulo. Sim, sim. Os pais deles mudaram por volta de 1927, eu acho. Foram para o Brasil, imigraram, aí todos os filhos nasceram já no Brasil. Sim. E que muda muito, né? Principalmente se não tem incentivo, né? O meu pai nasceu no Uruguai, mas ele falava português um pouco diferente, um É, portunhol. Mas ele não passou, né, adiante, né, o espanhol. E da família da minha mãe tinha húngaro, alemão, tudo, e também parou na minha avó e não passou pra frente. Não passou pra minha mãe, que não passou pra mim. E que dá uma dó, né? Porque são tantas línguas incríveis que podiam passar um pouquinho mais. sim. Mas isso é uma coisa também que mudou com o tempo, porque eu lembro que também, na época que meu pai nasceu, após a guerra, não se podia falar japonês também. Então foi uma pressão, né, muito grande da sociedade também. E hoje em dia a pressão é diferente para você falar a língua materna com a sua criança, para ela já poder pelo menos entender. E no meu caso era muito importante, porque ela teria que falar com a minha família, e não é todo mundo que fala inglês.
ou muito menos finlandês. Então elas teriam que falar em português para poder se comunicar com a minha família. Então Sim, isso também me motivou a sempre, apesar de ser a língua minoritária, porque só eu falo em português com elas aqui. sim. Então você sempre tem que tentar manter e ainda, né? Ainda hoje ainda mantenho é, insistir, né, no português com elas. É um trabalhão, porque às vezes é tão mais fácil você falar inglês, porque todo mundo na casa vai entender, alguma Seria mais coisa fácil a assim. comunicação, se todo mundo falasse inglês também aqui, seria mais. E eu conheço gente que optou por isso. Só que eu Sim, acho que também perde, porque aí elas não poderiam falar com a minha mãe, por exemplo, se elas só falassem inglês. E sim, seria muito triste, né, não poder se comunicar com a avó sim, materna. com certeza. Ainda mais que ela vem para ajudar, né? É Então, importante poder comunicar, entender o que está acontecendo. na Mas verdade, isso ajuda também, né? Força exato. um pouco. E eu acho que assim, eu sempre quando a minha mãe vem, ela fica uns 3 meses, né, ajudando a gente, passando tempo com as netas, e sempre que ela volta, o português das minhas meninas melhoram muito. Então, Sim, eu acho que isso ajudou muito a elas também aprenderem mais ainda o português. sim, sim, com certeza. Nossa, realmente ajuda bastante. Eu já conversei com várias mães e falam a mesma coisa. Eu conheço mães que estão na Austrália, que às vezes. Porque cansa, né? Porque às vezes ela fala que quanto mais a criança vai ficando maior, né? Também elas começam a conversar com você no idioma local também, né? E ela fala, é difícil, né? Ficar toda hora falando, não, vamos. Mas aí a mãe vem visitar, dá uma melhorada, né? Algum parente vem visitar, mas desculpa, tem um negocinho, um pelinho que passou no meu nariz coçando. É, mas realmente é um trabalho. Elas conversam com você em finlandês ou elas entendem que não passa Não, elas informação? sabem que eu entendo alguma coisa, então às vezes, dependendo da conversa, elas sabem que eu tô entendendo, mas elas não falam comigo em finlandês. Mesmo porque eu não falo, assim, eu não me sinto é, confidente, Confiante. confiante. Eu erro isso aí toda hora. Essa e tráfico, que não é tráfico de carro, como é? É trânsito. Trânsito. São duas palavras que eu erro toda hora. São várias palavras. Na verdade, eu acho que assim, durante os anos, né? Porque eu saí do Brasil, que eu imigrei para cá, foi em 2010, no comecinho de 2010. Eu também. Então, eu perdi muito o português. Eu não tinha um português tão ruim, meu português está muito ruim. Hoje em dia, eu esqueço Não, mas é verdade. falar Às vezes a palavra pessoa fala errada. assim, ai, tá, né, fingindo. Não, gente, realmente é muito difícil. E muitas vezes eu converso com as pessoas, eu falo, não entendi nada que vocês falaram. Porque muda. Como fala? Ai, como seria? Gírias. As gírias mudam muito e eu já me perdi. Teve uma vez alguém foi falar de boy magia, eu, gente, não sei o que vocês estão falando. Não. Tiveram que, tipo, né, me explicar tudo, porque eu não tinha entendido nada. Não, e tem isso também, como você está muito tempo fora do Brasil, eu, por exemplo, eu não assisto as novelas, então você perde, né? Você perde o que as pessoas estão falando hoje em dia, as músicas que estão ouvindo hoje em dia, você perde muito disso também. Sim, Às vezes, quando a gente vai para o Brasil de férias, e eu vejo, né? Tem uma música que todo mundo conhece e eu nunca tinha escutado antes. É estranho isso de você também perder um pouquinho da cultura, né? Ou da cultura mais recente, pelo menos, porque você não sim. está imersa, né? Sim, com certeza. Não, isso é. Eu também saí nessa época e eu totalmente perdida. E não é porque a gente quer, mas é realmente porque a vida continua lá e a gente meio que parou naquela época, né? É, É verdade, com certeza. E deixa eu só ver aqui, dar uma olhada. Eu ia perguntar alguma coisa sobre os seus filhos. Eu esqueci, tá vendo? Acontece com todo mundo. Hoje eu não tomei café, eu tenho chá aqui, mas não é café. É, e vocês pensam algum dia ir para algum outro lugar? Tem algum país que vocês falam, nossa, que vontade de conhecer algum outro então, lugar? Pode eu ser que diria, seja um trabalho para ir, mas tem algum lugar que vocês pensam? então, Japão? na verdade, assim, por causa do meu trabalho como pesquisador, eu sempre falei para o meu marido, assim, quais países você iria? Tem países que ele não iria,
de forma nenhuma, por motivos éticos, por exemplo, ou ecológicos. Ele não iria para alguns países no mundo, mas, por exemplo, antes da gente ir para os Países Baixos, né, era um país que ele meio que aceitava, porque tem uns índices bons para as crianças, né? São um dos melhores países para as crianças viverem. Então, era um país que a gente estava pensando de pelo menos. Só que agora que a gente mudou e eu vi o estresse que eu causei na minha mais velha pela mudança, porque foi um estresse quando a gente chegou lá, dela ter que se adaptar os novos amigos, né, aprender uma nova língua, então foi um estresse bem grande. E ela não queria voltar para cá no final do ano. Ela, há 2 semanas atrás, ela queria ter continuado lá, porque ela já tinha agora criado uma ligação com as crianças, já sabia como é que funcionava, gostava de morar lá. E eu tive que provocar um segundo estresse na vida dela para ela mudar de volta para cá. Então, agora pensando no estresse que eu causei nela, eu não mudaria. Agora eu penso assim, não, a gente vai ter que pelo menos ficar até ela passar essa parte de estudos, né? Terminar os estudos dela. E depois, aí, claro, aqui, na verdade, eles saem de casa muito cedo. Com no máximo, tipo, 17 anos, muitos já vão morar sozinhos, vão estudar em outra cidade. Então, eles saem de casa. Então, esperar pelo menos elas terem um pouquinho. E passa rápido, né? Passa muito É muito rápido. rápido. Ela já tá com Sim. 9, né? Então, eu acho que não vale a pena causar mais estresse ainda para ela. Apesar de que eu acho que foi um período muito rico para ela. Ela pôde aprender uma nova língua, sabe? Ela conheceu mais gente, conheceu um lugar novo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Ela tá indo agora, tá pré-adolescente, então não Começa a ficar parece mais tantos difícil, né? benefícios. Talvez psicologicamente não seja tão bom fazer essas mudanças, né, Sim, tão grandes na vida dela no momento. Então, sim. não mudaria agora por essas razões. Mas, claro, eu gostaria, por exemplo, de pelo menos passar um tempo, nem que seja curto, na Austrália. Eu teria muita vontade de ir para a Austrália, parece um país super interessante. Sim. Então, Eu acho eu que ela não ia querer voltar. Eu amo a Austrália. Eu sinto o muitas que saudades lá. O que não me manteria lá, nem Austrália, nem Japão, é o fato de ser muito longe do Brasil. Porque eu vejo que daqui já é difícil para eu ir ver meus pais. Eu não consigo ir passar um final de semana com eles. Isso é completamente impossível de pensar. Então, não dá para pensar numa viagem curta, por exemplo, daqui para o Brasil. Então, estando do outro lado do mundo, Para ir para o realmente, Brasil, você tem que ir para os Países Baixos para ir para poder ir para o ou Brasil? Países Baixos ou qualquer país ali no centro da Europa. Às vezes a gente vai também por Portugal. Portugal, Espanha também. Geralmente a gente escolhe ou Países Baixos, ou Portugal, ou Alemanha. É um dos três que a gente geralmente escolhe. Sim. Dessa vez, na verdade, a gente está indo para o Brasil em outubro e a gente vai pela França. É a primeira vez que a gente vai pela França. Vamos ver. Eu fui para a França esses tempos. Na verdade, estava conversando com uma pessoa da França ontem, uma mulher que trabalha lá, uma cabeleireira. Ela é incrível. E eu acho que vocês deveriam parar uns dias e fazer um tour por lá, porque é muito bom. Não, mas a gente estava tão perto da França esse último ano. Verdade. Só que assim, né? É caro de você pensar, tipo, Hum. mesmo viagem de trem, a Uhum. gente ia facilmente gastar mais de 1.000 euros, porque você tem que pensar também que é a família, né? Você não vai sozinho, É, então são passagem para quatro, então sim, tudo fica multiplicado por quatro. Então a sim. gente acabou desistindo, mas a gente queria muito ter ido. A gente visitou muito os Países Baixos, então a gente conheceu várias Bastante. cidades lá dentro, mas a gente não foi para os outros países de lá. Mas a Bélgica também é do ladinho, não É é? do lado. Onde você morou? Você morou em Amsterdã mesmo, ou Roterdã, Eu ou morava perto de Amsterdã, era uma cidade que ficava 30 minutos de trem, mais para o centro ou mais 120 indo para o quilômetros. outro lado? Era pro No meio de. Amsterdã, tá aqui, Hilversum, eu morava em Hilversum. Ele ficava Ok. aqui embaixo. Mas é indo para a Alemanha, para trás? É como se fosse sentido Alemanha, Ah, mas era mais para o sul, indo para o sim. sul, mas é sentido Alemanha. Porque, por curiosidade, né? Porque eu conheço bastante gente lá nos Países Baixos, e aí por curiosidade fico olhando casas assim, e tipo, é meia hora dirigindo para. Porque eu conheço pessoas em Eindhoven, eu acho que é o nome.
sim. Conheço pessoas em. Começa com U e eu não sei falar o resto da palavra. Utrecht. É, esse daí. Era onde eu estava trabalhando. É Ah, difícil, eu ainda não falo certo a pronúncia. Ainda eu tenho uma pega. amiga que é local, que ela é dos Países Baixos, ela morou na Austrália, né? A gente se conheceu lá e ela é professora lá. Hum, E aí eu fico procurando, só que aí eu vi assim, pra comprar. Eu tenho curiosidade, né? Eu procuro casa pra comprar pela Europa inteira e acabo indo lá no Instagram dos casas mais baratas. Aí eu fui ver casa, aí a que eu gostei, aí eu falei, não, é 1 milhão e pouco. Eu falei, não tenho como. sim. Mas é o fato do país não ter Não tem, né? moradia para todo mundo. Então é muito caro. Eu não Você sei como é aí, mas Suíça, Portugal, é tudo assim também. Não tem casa pra todo mundo e é muito caro. é, Portugal é caro. aqui é sempre eles ainda estavam construindo, é que agora meio que deu uma baixada nesse boom, né, da construção. Então agora está meio que na crise ah, tem alguns apartamentos disponíveis, mas está muito caro. Mas eles também não estão construindo tanto mais quanto poucos anos atrás. Há poucos anos atrás eles estavam construindo direto muitos apartamentos, mas também estão vendendo um preço muito alto, né? Então, Sim. não Por tem, isso hoje que em eu dia não tem falo, quem né? compre. Você vê a casa 1 milhão e tantinho, né? Eu falei, não vale isso. É, E aí eu vejo Portugal. E Portugal, assim, uma casa no Porto, assim, você não vê por menos de 600, 800, que é pro salário de lá. Eu falei, não tem como comprar. é. Aí eu vou ver na Austrália, né? Uma amiga minha que comprou a casa dela por 350 há uns 10 anos atrás. Hoje em dia tá 600, 700. Eu falei, gente, é loucura. E não vale isso, é de papel a casa aqui. É. Mas se você um dia puder ir para a Austrália, eu tive uma amiga que eu perdi contato, então eu não sei onde ela tá, mas ela era suíça. Até tentei procurar tudo, não tinha, mas é que foi em 2010 mais ou menos quando eu conheci ela, aí cada um foi para um lado e se perdeu, né? Ela estudava também e ela fazia estudos para a Universidade de Queensland. Então manda Hum. sua carta lá, fala assim, ó, posso vir? E ela estudava, eu não vou falar que é parecido com o que você faz, porque eu não tenho certeza, mas me parecia ser, pelo mínimo que eu sei, parecia ser parecido. Sim. Parecia. Mas a Universidade de Queensland tem bastante. A Austrália, eles incentivam muito os estudos, então eu acho que deve ter. E eu acho que vocês vão amar. Mas é que você falou que quer esperar um pouco. Eu acho que uma vez que vocês estão lá, suas filhas não vão querer sair. É bem possível. É. Porque eu acho que é um país alegre igual o Brasil, Hum. organizado igual os países nórdicos, com casas parecidas de filme de Hollywood, sabe? É um país muito bom. Na verdade, o que também me mantém aqui é a qualidade de vida, né? Então, você mora num país seguro, a educação é de graça, e não teria como eu dar isso para minhas filhas no Brasil. É impensável, nem a segurança, nem a qualidade de vida, mesmo se eu ganhasse um salário e morasse teria que morar numa bolha lá no Brasil, né? Então não teria como eu, uma pessoa normal, né, ter como dar essa qualidade de vida, essa segurança para minhas filhas no Brasil. E isso também é o que me mantém fora. Sim. Mantém fora. A sua irmã. Você tem um irmão também? Eu não Uma lembro. irmã e um irmão no Brasil. Eles Eles moram não, no Brasil. eles não pensam em mudar? Eu, na verdade, muitas vezes eu já falei para eles, eles podiam ir pelo menos para Portugal, mas Sim. aí a decisão deles, eles nunca fizeram assim de ir morar fora por um tempo, nunca, já viajaram muito, né? Eles viajam bastante, mas morar fora nunca tentaram. Mas Olha, eu também não sei se ajuda, mas Portugal, a minha filha nasceu em Portugal. Para mim, foi o país que eu mais me senti em casa. Eles me a gente receberam sempre muito quando bem. vai, a gente se sente muito bem lá. Só que falam, né, que nesses últimos anos o preconceito contra brasileiro tem crescido muito, né? Então também, não sei. Eu acho que depende o tipo de brasileiro que você é. Se você for para causar, por exemplo, no meu prédio, né, onde eu morava,
Tinha um casal de brasileiros que colocava a música no último volume pra fazer limpeza na casa, ou alguma coisa assim. Hum, E não era música legal. Pelo menos eu não gostava. Eu não fazia isso. Eu colocava minha música, tudo, mas eu não colocava no tipo, dava pra, assim, pra escutar no duas, três ruas pra trás, assim, de tão alto que eles colocavam. É, você tem que pensar que você tá vendo uma comunidade, né? Se você tá vendo num condomínio, você tem que meio que respeitar as outras pessoas. Eu acredito, né? uhum, Eu nunca passei por preconceito explicitamente. Provavelmente alguém pode ter falado alguma coisa, né, nas minhas costas, alguma coisa. Mas eu tenho uma amiga que hoje em dia ela mora lá. Ah, a Júlia! Conhece ah, ela? sim. Ela falou que também nunca passou por esse tipo de preconceito. Mas eu realmente eu só escutei de uma pessoa que morou em Lisboa. Hum, E a outra pessoa que falou assim: ah, me falaram que eu falava português brasileiro. Eu é. falei, você fala português brasileiro. Que por mais que seja um português. Isso, na verdade, foi o que eu escrevi no meu primeiro livro, né? Que tá para sair sobre maternidade, que eu falo. São duas línguas muito parecidas, né? Mas quando eu cheguei lá, eu não entendia. Para mim, eles falavam russo, fácil. Eu não entendia nada que eles falavam. Demorou um tempo para eu É, poder mas entender. mesmo eu também, eu tive contato com portugueses que vieram para cá e no começo era muito difícil entender. Hoje em dia, que eu já tive vários contatos e já fui para Portugal várias vezes, então agora hoje em dia eu entendo o que eles falam, mas no começo realmente era muito difícil. Sim, e eu lembro a primeira vez que eu fui para Portugal, eu não entendia eles. E eu acabei falando inglês com as pessoas e lá eu achei incrível porque o pessoal fala inglês e fala bem, né? É, isso é verdade. Então deu muito fácil para no começo, pelo menos até eu me ajustar, começar a entender. Ainda às vezes eu perco algumas coisas, mas eu acho um povo. Eu me senti muito bem, eu me senti muito em casa. Tem pessoas que ainda que eu conheço lá que eu gosto muito, locais. E eu se eles puderem ir para Portugal, eu acho que vai ser incrível. E para você é mais perto também para visitar. Então, foi o que eu penso, eu gostaria muito que minha família viesse, mesmo porque, por exemplo, agora que tá com essas queimadas, eles estão respirando um ar Tá terrível lá. feio, né? Tá Então eu, feio. eu fico pensando nisso também, né? Da qualidade de vida que eles teriam aqui na Europa seria muito diferente. Portugal, Espanha e França também tem queimado, só para Então, avisar. e tem um verão terrível, né? Mas aí eles podiam vir para cá durante o verão. Não, aí já nossa, aí vida perfeita, né? Quando tá muito quente, aí vem para cá, fica um tempo Não, mas eu aqui. acho que o legal aí vai ser o inverno, porque eu É, gosto de neve, eu então, gosto, realmente, e a comida de inverno normalmente é mais gostosa do que as de verão, na minha opinião. pesada, geralmente, né? Mas tem mais sustância. Eu gosto. Mas Portugal é um pouco mais seco também, né? Mas eu acho que se eles morarem na área do Algarve, eles vão sofrer um pouquinho mais com essa secura, né? Mas Portugal, na parte do Porto, lá do outro lado, indo para Espanha do outro lado, lá. Né? A gente adora Porto. Sempre quando a gente pode, a gente passa por lá. É um dos locais favoritos. Sim, eu morei lá duas vezes. Quando eu saí da Austrália, a gente foi para Portugal, depois foi para Irlanda, voltou para Portugal, teve filho e veio para Suíça. Ficar pulando de galho em galho. Mas é um país que eu acho que eles se adaptariam bem, assim. Acho que para brasileiro é um país de entrada, pelo menos para a cultura europeia, porque tem bastante coisa que passa entre as culturas, né? Por mais que sejam diferentes. Sim. Eu acho que é um país bem acolhedor, né? Sim, é um dos países mais seguros do mundo, né? Pelo menos Sim, da tem isso Europa, é um também. dos países mais seguros da Europa, então, Sim. realmente. Mas é questão deles um É dia. um trabalho ser, né, expatriado, imigrante. Não é fácil e não é para todo mundo. Eu entendo que também para quem tem criança é bem difícil de você simplesmente mudar para um país completamente diferente. Então, Uhum. eu entendo. O esforço é bem grande, né, para poder Hum. mudar para um país com criança, principalmente. Eu percebi isso. Aqui que você falou que tem que colocar o nome 4 meses antes. Aqui a gente demorou 1 ano e meio para conseguir colocar. Mas fala, então, quando a gente foi para os Países Baixos, a minha pequena não podia, né? Ela estava com 3 anos e meio.
ela não podia ir para a escola. Lá a escola, com 4 anos você consegue ir para a escola. Uhum. E pelo que eu entendi das pessoas e do que eu li, não valia nem a pena tentar uma creche. Um que é extremamente caro e Hum. outro que você tem que aplicar para creche quando você está grávida. Quando você descobriu, não fala nem pro marido, fala, vou É, direto lá pra creche. exato. Então eu falei, não tem nem chance. Então ela, na verdade, ela perdeu muito durante esse ano porque ela acabou não indo nem para creche nem para escola. Uhum. Então, por isso que ela estava também muito feliz para voltar aqui, que aqui ela tá indo para creche, que lá tem Ah, amiguinhos. Então, ela estava muito contente de voltar. Mas foi uma coisa que isso não dá para entender. Aqui, de certa forma, eles até menos de 4 meses ainda seria possível se, por exemplo, você mudou de cidade ou mudou assim, não teve como aplicar antes, então eles ainda tentam encontrar um lugar para você com menos de 4 meses, se dependendo da situação. sim. Então, é completamente diferente, porque eles entendem, né, que os pais precisam colocar as crianças na creche, um que é bom para socialização das crianças, Uhum. mas outro também que eles precisam pôr na creche para poder trabalhar. Então não Sim. tem opção. Sim. É, é difícil. Essa parte de creche, eu não sabia que era tão difícil. Eu lembro que na Austrália comentaram isso, eu falei, "Pff, não deve ser assim." E realmente é. Yeah. E é por isso que eu acho legal dos países nórdicos, porque por mais que seja 3, 4 meses, você aguenta, né? Mas 1 ano e meio você É, tá, né, sem dinheiro e, é. e doidinho da cabeça, porque cansa. Exato. Imagina se você tiver trabalhar junto com a criança, não É, tem como, não, né? Não é nem bom para a criança, nem bom para você. sim, sim, com certeza. Né? Mas eu acho legal que teve essa diferença também, né? A mais velha falou, não, quero ficar, e a pequenininha falou, eba, É, vamos. Eu acho legal isso. Você vê, né, a diferença que sim. você. E meu marido também, ele estava bem lá, por ele talvez a gente ficava, mas eu estava pronta para voltar. E ele estava falando isso que realmente, né? Eu sou imigrante aqui na Finlândia, mas eu estava querendo voltar para cá, porque aqui é minha casa, né? Então eu queria É, voltar para casa. E por ele teria ficado ainda mais um tempo lá. Então é sim. interessante isso também. Que a É. imigrante quis voltar para minha casa, que não. Mas é engraçado porque provavelmente isso aconteceu com você também. Você foi em 2010, eu também fui, eu fiquei 10 anos lá na Austrália. Eu sinto que a Austrália é mais casa do que o Brasil. E Brasil eu passei 18 anos lá, né? É, É estranho, mas quando eu penso em casa, eu penso na Austrália. E é difícil de explicar para alguém isso, né? Esse sentimento. para mim é até é difícil de aceitar isso também, porque eu gosto do Brasil, eu gosto de estar lá, mas eu não me vejo morando mais lá. Sim. Então, isso é uma coisa. Eu moraria assim, talvez alguns meses. É a mesma coisa que eu falo de talvez ir para a Austrália para ficar uns meses, poucos meses, tudo bem. Mas de morar, de você realmente imigrar para o lugar, não. E mesmo no Brasil, eu não voltaria para morar lá, hoje em dia, com a situação que eu tenho de duas crianças Uhum, pequenas. Então, a minha casa é aqui hoje em dia. Então, uhum, é meio. É difícil você assumir isso também, de que você. Assume aqui como sua casa e não o Brasil, que é o país onde você nasceu, que você tem as suas raízes, você tem família. Então, isso para mim é difícil assumir isso, mas é verdade. e é difícil de explicar para alguém que ou tá no começo, ou ainda tá no Brasil, ou tá nesse processo no começo, né? Eu acho que só depois que passar um tempo você fala assim, dá para entender, né? E eu Sim, acho legal que não é só eu que sinto assim, você também, né? E tem pessoas que sentem assim, né? sim. Eu acho isso interessante, diferente. É. E na verdade, por muitos anos eu não me sentia em casa em lugar nenhum, porque eu já não me sentia mais em casa no Brasil e eu também não sentia que aqui era a minha casa. Então eu Uhum. ficava contraditório e não sei, Quando vamos você ver, a volta, você é psicologia estrangeira, e entenda. quando você tá, você é estrangeira, né? Então você não se sente, né, em nenhum lugar nem outro. É. Mas aí vai passando o tempo, você tá falando assim, ah, mas eu me sinto mais confortável aqui, por mais que eu seja estrangeira, né? De você se identificar mais com esse lugar e se sentir em casa, na verdade. E é o que hoje em dia acontece comigo, eu me sinto aqui em casa. Sim, eu acho isso
incrível e realmente é diferente de. É difícil de explicar para pessoas. Eu tento, assim, né, de explicar para as pessoas, mas as pessoas pensam, tá meio louquinha. Mas é só quando você passa por essa experiência por um tempo que você começa a entender, né? É verdade. Essa vida de imigrante é bem diferente. Verdade. E o que que você falaria para uma família ou para alguém, de uma pessoa individual, que queira mudar para o exterior? Ou às vezes tem medo ou alguma coisa. Eu acho que você tem que tentar, sabe? Porque que tem muita gente, por exemplo, eu não vim pensando ficar o resto da minha vida. Eu pensei que eu ia ficar só um ano e ia voltar. E era a minha intenção no começo. Só que eu vi o quão eu ia me beneficiar de ficar um tempo a mais aqui. E mesmo quando eu decidi ficar um tempo a mais, eu também achei que talvez não fosse ficar o resto da minha vida. Ia ficar 5 anos. Ia ficar 5 anos e depois ia mudar. Então, você tem que viver. Se é o que você quer, tenta, sabe? Pode ser que você venha, se adapte e goste. Como eu também tenho muitos amigos que vieram, não se adaptaram, ficaram uns anos e realmente viram que a casa deles, eles estavam mais felizes no Brasil e voltaram para o Brasil. Sim, Então, a vida é muito curta, sabe? Também para a gente ficar é, esperando e não tentar. Eu acho que você tem que simplesmente tentar e ver se é para você. sim. Tem muitas crises também, eu entendo, por exemplo, a gente imigrou, deixa a família lá no Brasil, tem gente que viaja e perde a família, alguém falece, né, alguém morre, então é muito triste, mas são as escolhas que a gente faz, então a gente tem que, de certa forma, tentar viver com isso também. Que, Sim. no meu caso, eu tenho meus pais, eu não vejo eles tanto, a gente se vê muito por Skype, né, Uhum. remotamente, mas não tanto pessoalmente quanto eu queria. Mas é a decisão que eu fiz pensando também nas minhas filhas, que para elas realmente elas estão bem mais seguras. E minha família entende, eles entendem que eu estou bem aqui e eles estão felizes por mim. Então é bem difícil, mas são escolhas da vida, né? Sim. É porque às vezes você não consegue ter tudo, às vezes até no seu país de origem. E mesmo se você tiver tudo, você veio de um país, você talvez queira essa. Até o seu marido falou, eu ficaria mais um tempo nos Países Baixos, porque é uma aventura, né? É uma coisa que você também acaba se descobrindo mais coisas, conhecendo mais pessoas, ouvindo mais histórias. Na verdade, por exemplo, meu irmão nunca fez isso de passar um ano. Eu sempre falo para ele o que você aprende, nem que você vá só para ficar 6 meses, um ano. Você amadurece como pessoa, sabe? De você ver uma cultura diferente, passar por situações que às vezes, claro, você vai sair da sua região de conforto, né? Talvez você passe por algumas necessidades, ou sei lá, passe por situações mais difíceis, mas é tudo parte do crescimento, né? Sim, Como pessoa. Então, eu acho que se aprende tanto de ir tentar mudar um pouco, né? Ver ser imigrante também e fazer parte de um outro lugar que vale a pena, nem que seja por um período temporário também. Você sim, sempre vai crescer muito como pessoa. sim. É uma experiência que talvez você consiga, às vezes, até mudando de uma cidade para outra, no seu próprio país, Sim, mas também. em termos de barreira linguística, e tem umas barreiras que a gente passa todo dia, né? Porque a gente não tá mais no autopiloto, né, da vida. A gente realmente sai da zona de totalmente conforto. Não tem nenhum conforto, né? Vai conseguindo conforto aos poucos. Sim, e você sempre aprende, né, alguma coisa nova. E eu não sei, eu acho que eu cresci muito, assim, como ser humano também, de ver outras perspectivas, encontrar pessoas que eu nunca encontraria, talvez, no Brasil. Sim, Então, eu acho que foi muito enriquecedor de sim, simplesmente tentar. Eu queria muito, né, ter ido estudar, mesmo que por um tempo fora, então eu falei, não, vou fazer de tudo para conseguir isso, e consegui e acabei ficando. Mas aí sim, também foram decisões da vida, né, que eu sim. decidi ficar. Sim, sim. Mas parabéns, tá mandando muito bem aí. E eu fico feliz. Quando eu for da Finlândia, eu te aviso aí. Me avisa. Vai ser legal. Se você vier para esses lados também, avisa, né? Sim, eu tenho, Sua na família verdade, eu decidir tenho mudar para família Portugal. morando aí. Eu tenho na Suíça, eu visitei em 2022, eu fui num congresso em Lausanne e eu Eu moro aqui. visitei. Ah!
Então você mora numa cidade linda, Lausanne é maravilhosa, eu adorei Lausanne. Aí eu fui num congresso e depois eu visitei uma amiga e uma prima de segundo grau que moram aí. E foi Ah, muito bom também rever elas depois de tantos anos. sim, sim, com certeza. Tem que ir para Portugal visitar a Ju, né? Que eu É, também tenho que ir ela fica perguntando quando eu vou, ai meu Deus. De você para ir para Portugal dá quantas horas? Porque é um quatro horas pouquinho e mais. meia. Ah, não é tão ruim. Não é tão ruim, mas não é tão perto. Lá de Amsterdã era 2 horas e meia, Ai, então eu era bem sei. mais tranquilo. É. Por exemplo, daqui a gente foi para as Olimpíadas, que meu marido correu nas Olimpíadas, né? Ai, E que aí a legal. gente pegou um trem daqui da frente da minha casa e parou lá em 3 horas no centro de Paris. Olha, Por isso mas que eu isso falei, é importante, né? Você, quando você estava nos Países Baixos, deveria ter dirigido um pouquinho mais e ter ido para os países lá perto. vai ser a próxima. Na próxima, a gente Sim, vai planejar melhor essa parte. Mas sim. realmente ali é uma vantagem, né? De você estar tão perto de outros países, de você poder pegar um trem em poucas horas, tá em outro país. Eu acho isso muito interessante também, muito bom. E eu prefiro pegar o trem do que o avião, porque eu não gosto de ficar despachando mala, Ah, nananã, sim. cansa um pouco. Eu E é bem prefiro. mais ecológico também, né? Então, Sim, e eu acho isso incrível da Europa, o quanto eles estão tentando aumentar isso, né? Eu vejo toda hora assim, a notícia, que agora vai ter trem de não sei para onde, overnight, tipo, dorme lá e acorda e tá num lugar novo. E eu acho isso incrível. Eu gosto muito da Europa, eu acho isso muito vem do futuro, né? Porque sim, precisa, não tem muito o que fazer. verdade. É, porque daqui a pouco ver os resultados no Brasil também, né? O pessoal não É, consegue respirar. Então, tá bem difícil lá. Também teve muitas queimadas. Aqui na Austrália teve uma queimada bem feia. Eu acho que foi na região de Sydney. Eu não tenho certeza, não tô lembrando agora das informações, mas eu lembro que deu pra ver da Nova Zelândia, né? nossa. A fumaça, assim, sabe? Uhum. Então foi uma queimada bem feia. É, e na verdade sempre tem queimada lá, mas essa tá, eu lembro que eu via os vídeos assim e não podiam nem abrir a janela porque tava realmente bem feio o negócio lá. Uhum. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então viaja de trem quando dá. Mas você não tem nem como viajar de trem, né? Porque A você é gente uma. tem como viajar de trem para o norte. Então, Ou porque vocês são antigamente uma dava para ir ilha. para a Rússia. Hoje em Vocês dia não são é conectados recomendado. à Europa? Vocês são uma ilha, não é? Não, a gente tem o contato lá em cima, lá no Lá em norte. cima. Mas tem ferries, né? O que eles chamam de navio, por exemplo. Tem como pegar Sim, um navio e passar a noite no navio e chegar em Estocolmo, na Suécia. Ou sim, então, para Tallinn é 2 horas de navio. sim. Então, não é tão fácil quanto o trem, né? Digamos, mas É. Mas como também é legal. Eu fiz esse ferry da. É que a Irlanda é uma ilha, né? Hum, E aí depois do Covid a gente tinha uma cachorrinha e teve o Brexit e deu um trabalho para sair, então a gente teve que sair de ferry. Então a gente foi da Irlanda para França de ferry. Foi muito gostoso, pra falar a verdade. não, é legal. A gente já faz tempo que não pega também, desde o Covid, né? Antes do Covid, a gente ia pelo menos uma vez, sei lá, cada semestre a gente ia para Tallinn, né? Pegava esse ferry, porque são 2 horas, dá até para ir e E voltar voltar, no mesmo dia. almoço e volta, né? Dá para passar o dia lá e voltar. Então Sim, a gente ia bastante, mas desde o Covid que a gente diminuiu, acabou não indo mais e precisava voltar, porque realmente são viagens bem legais, assim, para passar o sim, dia, um final de semana, uns dias só. sim, com certeza. E a próxima vez que vier para esses lados, tem que pegar o trem para ir para Paris e conhecer. Sim, sim, vamos. Perfeito, obrigada. Eu vou deixar, acho que também já deve estar no seu horário de almoço aí, coitada, né? Vai desmaiar do nada aqui de fome. Mas perfeito, obrigada. Olha, eu acho que vão ter coisas que você falou, principalmente da parte de escola, que vão para o segundo livro que eu estou já escrevendo agora. Que você foi falando, eu. Mas aí eu vou te mandando tudo para você dar uma olhada Tá. e a gente Se vai. tiver alguma outra informação também, que às vezes eu esqueci de dar alguma coisa, alguma dúvida que ficou, Sim.
Só me entrar em contato. Perfeito, então obrigada. E aí eu te mando tudo, as informações. Eu realmente obrigada por ter aceitado. Eu fiquei bem feliz. Imagina, foi legal a conversa. Tá bom, então. Obrigada e bom almoço aí. Obrigada. Tchau. Tchau.